aí, porque vocês estão vendo aí Se precisar de tá grife. aparecendo aí? Tá. Tá. Deixa eu pôr no modo apresentação aqui, né? Porque eu não vejo vocês na hora que eu estou apresentando. Então, se vocês quiserem falar sobre alguma coisa, vocês podem interromper o que eu estou falando, que eu paro, porque eu não vou ver mãozinha, não vou ver nada, eu só consigo ver a minha tela aqui, né? Eu não sei mexer para ver os dois. Certinho? Então, aí entre a terra e o céu, os nossos capítulos vão ser os capítulos de 5 a 8, né? 5, 6, 7, 8. São 4 de cada vez. Então, o capítulo 5, ele chama Valiosos Apontamentos, né? E eu tirei 3 pontos que eu achei interessante. Se alguém tiver achado alguma coisa para apontar, depois a gente vai dar oportunidade, né? Que foi a natureza, o que eles falam sobre uma enfermidade longa, né? O sono e a obsessão. Nesse capítulo, tem essa lição que eu considerei muito importante, né? Um pouco fora da história, né? Dos nossos personagens, mas ensina que o mar tem um magnetismo de cura. A natureza em geral tem, mas ali ele fala especificamente do mar. Muitos espíritos, e aqui o André Luiz vem nos ensinar isso, são levados para beira-mar para tratamento. Até que o Chico falava sempre sobre uma região do Guarujá, que era um lugar em alto mar, onde eram levados espíritos para tratamentos especializados. Né? A vibração do mar traz esse auxílio curativo. Aí ele fala, o oceano é miraculoso reservatório de forças, elucidou Clarencio de maneira expressiva. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem o refazimento e repouso. Então, a pessoa desdobrada, né, são levadas à noite, quando estão dormindo, pelos seus espíritos protetores, para se recuperarem, para receber aquela vibração e ganhar energia, né? Às vezes a pessoa está desenergizada, né? E a gente que não tem a mediunidade de dupla vista, a gente não consegue ver, mas você vai no mar, tá cheio de espíritos dobrados lá, né? Recebendo tratamento, né? Sempre recebendo esse benefício do magnetismo das águas. No livro Voltei, o irmão Jacó fala sobre isso. Ele conta que quando ele desencarnou, ele foi levado para perto do mar para renovar as energias dele. Então, quem consegue ver, né, deve ser lindo, porque aí você vê os espíritos e vê os de luz também, né? Então, qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casadas emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda achamos-nos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa. Alguém quer comentar? Parece que eu escutei um plim aí. Não? Então vamos lá. Aí nessa parte, ainda falando da natureza, né, ele fala sobre uma senhora que, até lá do núcleo deles lá, que está com câncer e foi levada ali. Foi por isso que eles viram, né, se interessaram ali. Essa senhora foi levada ali para receber esse benefício. Aí a gente, na nossa visão material da cura, que é uma visão assim distorcida, se a gente parar para pensar que a vida material não é a vida verdadeira, e a doença ou é prova ou é expiação, a gente jamais ia pedir a cura, né? A gente podia pedir força para aguentar a doença, mas a gente ia agradecer pela doença, porque aqui é uma vida transitória que a gente veio para isso, né? E o André fala sobre isso.
sobre como age no perispírito, onde realmente a cura é no perispírito, né? E como ele gradativamente, que está no perispírito, ele vai passando para o corpo físico, fala que nem sempre é hora de curar, pois o tempo do desencarne chega, né? Não tem jeito. Então, vamos ver aqui, ó. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático, de maneira gradativa. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, que o André Luiz ensina. Não é o contrário, não é do físico para o espiritual, é do espiritual para o físico. A cujos moldes se ajusta e, desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta, né? Então, os espíritos não fazem nada mais do que isso, né? Levar a pessoa para ela receber aquilo que ela necessita. Mas se ela tiver que desencarnar, for a hora, né? Então, nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. Ou seja, a lei é maior do que a vontade que a gente tem de ajudar aquela pessoa a ser curada. Repetindo as excursões, habituar-se-á com a ideia de partida. Isso aí está falando daquela mulher com câncer. Por que ela foi ali se ela não vai ser curada? É para isso. Aí ela assim, ó, habituar-se-á com a ideia da partida, transmitindo aos familiares resignação e coragem. Pouco a pouco, desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência. Encontrará na morte física valiosa liberação para o serviço mais enobrecido. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Por que leva a pessoa ali, aquele magnetismo da natureza, né? Eu entendo que é para a pessoa adquirir forças diferentes das forças humanas. São forças para o perispírito, né? A brilhantar o perispírito. Então, eu entendo que essa senhora, quando ela desencarnar, ela vai estar curada, né? Porque os espíritos não fazem nada fora da lei divina, do programa reencarnatório da pessoa. Essa senhora, ela recebe força para passar pela prova do desencarne e ainda para dar alento para a família. Porque a gente, ao desencarnar sem o corpo, muitos podem até continuar com a doença no perispírito, mas porque o distúrbio é do espírito, né? Deriva da gente ter infringido a lei divina, mas no geral a morte vai nos libertar da doença. Então, ao perdermos o corpo físico, de duas, uma. Ou a gente descobre que ainda tem um caminho para curar, né? Porque o perispírito tem aquele problema, a gente viu no nosso lar, o André Luiz estava com problema ainda, né? Ou saímos da vida curados, porque ali terminou a nossa prova ou a nossa expiação, que era a doença. Então, se é assim, a morte pode ser considerada uma cura, e não um fim, uma tristeza, né? Então, a gente tem que ir mudando esses paradigmas nossos, né? Que a gente sabe. Lá fala também sobre as células cancerígenas, né? Que todos nós temos essas células cancerígenas, que a ciência já comprovou isso. Mas a gente que é espírita, a gente sabe que é pela nossa mente, pelas determinações da lei de causa e efeito, é que essas células se desabrocham no nosso corpo. Elas estão ali, né? Estão ali amortecidas, mas se você tiver no seu programa, elas vão aparecer, né? Se for pelo programa reencarnatório, se for por causa da nossa mente também, que vive pensando bobagem, fazendo, né? Gastando a mente com coisas inúteis, né? O tempo todo. Então, elas existem por processo de reajuste, mas também existe por desregramento da mente. Nem sempre é coisa do passado, né? O medo, o ódio, o sentimento de vingança, a não aceitação da vida do jeito que ela pode despertar essa célula no nosso organismo, né? Uma pessoa que fuma a vida inteira, 3 maços por dia, foi consequência da lei divina ou foi escolha dela, né? Então, essa irmã que eles encontraram na praia é um exemplo disso. Ela tem que passar pelo câncer e morrer desse câncer. Então, ela possui o merecimento de ter esses amigos que vão lá para conseguir essa força para ela passar pelo processo da morte e ainda ajudar a família. Ô, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, me interrompe aí, hein?
Mas aí, prosseguindo, né, o Clarence explica também sobre a doença longa, né? A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no processo da morte. Aí a gente fica pensando, né? Todo mundo quer morrer de repente, quer morrer dormindo subitamente, porque não quer ver nada, quer sofrer, não quer ficar no hospital. Mas aí a gente vê que esse negócio de morte súbita não é bom do ponto de vista espiritual. É uma coisa para a gente pensar, né? Agradecer, né? Saímos da morte muito mais desorientado, né? Se a gente for um espírito de luz, que a gente não vai ter problema nenhum, mas nós não somos, né? Infelizmente, né? Vamos chegar lá. Então, era isso que eu queria falar sobre a morte, a enfermidade longa, né? E aí, nesse ponto, depois que ele explica isso aí, volta para a história da família da Evelina, né? Que é a Zulmira com a Odila lá. Quando a Zulmira vai dormir, que ela acha que ela vai descansar, que ela acha que vai ter sossego, o que acontece? A primeira esposa de Amaro, que é a Odila, centralizava o olhar sobre a presa enquanto a vítima revelava na expressão facial intraduzível terror daqueles que à beiram do extremo do desequilíbrio. Ela se deixou desequilibrar pela culpa, né? Vocês estão lembrados. Zulmira ensaiava o gesto de quem se propunha a regressar precipitadamente na casa, mas contida pela companheira, avançava entre a aflição e o pavor, né? Ela estava com medo, né? Varando a casa, e ela consegue escapulir da Odila e volta para casa correndo, porque tem atração no corpo físico, né? Incontinente, dando a ideia de que o corpo adormecido era poderoso magneto a atraí-la, Zulmira despertou alagada de suor. Faleciam-lhe as forças em colapso nervoso insopitável. A dispneia castigava com violência, enquanto as coronárias se mostravam entumecidas. Olha, isso tudo no corpo dela, por causa da mente. Clarence aproximou-se, aplicou-lhe fluidos salutares e repousante, acalmou-se-lhe o coração vagarosamente, o campo circulatório tornou a feição normal. Foi então que a desventurada conseguiu gemer, clamando por socorro. Então, durante a leitura, né, desses capítulos, a gente vê que nenhuma dessas duas mulheres, elas são pessoas más, espírito ruim. Elas estão desequilibradas, estão se deixando levar pelo desequilíbrio da mente. E o que é esse desequilíbrio? Né? Ele é como tudo na nossa vida, causado pelo egoísmo. No caso, a manifestação do egoísmo é o ciúme. E até mais do que ciúme, né? Sentimento de posse, né? Que as duas, têm por aquele marido, né? Que aquele marido deve ser de chocolate, nunca vi. As duas doidas com ele, né? Então, ali é um sentimento de posse. Por que a gente tem que observar isso em nós, né? Esse sentimento de ser proprietário do outro ou de alguma coisa. A gente não é proprietário nem do nosso corpo nesse mundo. Porque cargas da água que a gente acha que tem que ter a posse do marido, do filho, do dinheiro, da casa, se nada é nosso. Isso tudo vai passar, né? Por isso que Paulo ensina, em tudo dai graças. Porque até o infeliz do nosso chefe lá que fica infernizando a vida da gente com meta, com abuso de autoridade, e até uma unha encravada, né? Um desconforto orgânico que a gente tem ali como atentando, amolando, é a função de nos ensinar. Então, em tudo dá graças, né? A vida é ensino constante, né? Até tem uma passagem do Emmanuel, não sei se é no Caminho Verdade e Vida, que ele fala que a experiência humana não é tirar férias, mas é aprendizado. E a gente tem que valorizar para aprender e facilitar o mesmo aos nossos semelhantes, né? E aí, gente, alguém quer comentar aí? Porque agora acabou esse capítulo. Alguém quer falar alguma coisa que viu nesse capítulo aí? É por isso que eu pus natureza, porque ali eles estão levando ela para o mar, mas assim como as montanhas, qualquer lugar onde a natureza impera, né?
as plantas, né? Alguém mais? Eu quero comentar, não é muita coisa não, mas é que veio na minha ideia, eu me lembro agora, quando as pessoas tinham muito problema respiratórios, né, antigamente, assim, agora a ciência se evoluiu mais, existe mais tratamentos, mais medicamentos tirados até das próprias plantas. Os casos de tuberculose, né, acho que em Araguari, em Campos do Jordão, como que isso era tratado, né, nas matas, né, através da a parte Pinheiros, né? respiratória, não Onde era, tinha assim? pinheiro, onde tinha araucária, Campos do Isso, Jordão era a mata de isso mesmo, araucária. araucária, pinheiro, né? Aí vem, Porque remete à cabeça da gente como a espiritualidade estava toda influenciada nisso aí, isso, né? A gente vai descortinando e tentando entender. E no próprio livro Nosso Lar, tem uma passagem muito bonita, né? Com o não, André, onde eu não vou lembrar o nome dos personagens, onde é se usada a natureza, não é, tio Jorge? no final a enfermeira Narcisa pede a ajuda dos elementais. Né? Então, eu São os lembrei disso elementais, também. são essas vibrações que a natureza emite, é exatamente isso. Ele só não fala com essas palavras, mas são elementais. São Os elementais. elementais do mar, os elementais da terra, os Ai, elementais da planta, né? achei maravilhoso isso aí tudo, esse conjunto de coisas aí. Então é muito aprendizado, né, gente? Então vamos seguir. Agora a gente vai para o capítulo 6, né? Assim que a gente chega no capítulo 6, né? Aí tem mais aprendizado. Eu coloquei 2 pontos que eu chamei de obreiros atentos, que eu achei muito interessante, e também a evangelização, que é nesse capítulo, né? Fala sobre o culto no lar de Antonina, né? Tanto é que o nome do capítulo é Num Lar Cristão. Eu peguei esse nome Obreiros Atentos em homenagem a Emmanuel. Ele tem uma passagem muito bonita no livro Fonte Viva. Hoje eu estava lendo ele de manhã cedo. Cada dia eu escolho um livro do Emmanuel para ler de manhã cedo. Aí eu li 2 mensagens muito, muito bacanas. Uma eu li no culto hoje aqui em casa, e a outra foi essa, Obreiros Atentos. Depois, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo. Muito bonita essa mensagem. Então, o capítulo 6 começa com o André e o Hilário comentando a disposição deles de acompanhar o caso da Zulmira, não só para cooperar, mas também para eles aprenderem, porque estão ali para isso, né? Apesar que eles são abelhudos e curiosos, mas eles estão ali para aprender. E aí o Clarence explicou que para ajudar é preciso muito mais do que disposição, né? A gente precisa de base sólida de trabalho, porque não tem como ajudar sem conhecer todo o contexto. Não é assim? Quando a gente arranja um serviço, você vai fazer uma casa num lote, você não sabe a metragem do lote, você não sabe a topografia, você não sabe de que lado que o sol vem, né? Então você tem que conhecer muito mais coisas. O que eles conheciam ali? A Evelina, que era da colônia deles, né, de Nosso Lar, e que ela fez uma prece, mas eles estavam por fora de onde que vem todo o problema, né? Então, esses obreiros atentos é porque ele fala sobre isso. Aí ele fala o seguinte: nas responsabilidades que esposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Não nos achamos em férias e sim em trabalho ativo. Eu sei que amanhã à noite, Eulália, que é aquela lá que foi levar a prece da Evelina, né? Deve acompanhar 2 de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte, que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Júlio é o menino que morreu afogado, filho da Odila, que está infernizando a coitada da Zulmira, que foi imprevidente, deixou o menino morrer. Poderemos substituir nossa cooperadora, Eulália, no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela, prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação da criança. Então, ele tem que olhar os outros personagens. Então, ele vai começar pelo Júlio. E o Júlio,
está num lugar para as crianças que é o mesmo lugar do filho da Antonina e de uma outra, que a Eulália vai levar lá. Então, é isso que ele está falando. Então, olha bem, o trabalho superior, ele é baseado em compromisso, né? Eles assumem um compromisso de cuidar daquilo e é responsável por aquilo, ele vai até o fim, ele assume aquela responsabilidade. Então, não se trata só de satisfazer a curiosidade. O Clarence estava traçando uma estratégia para conhecer a trama que envolvia o caso, para ajudar com precisão e para ajudar com discernimento. Está até um bonequinho aqui, ó, com a lupinha, né? Então, a gente pode refletir sobre o trabalho que a gente dá para a espiritualidade com as nossas queixas, com as nossas pidanças, né? Que a gente pede demais e agradece de menos. A gente é criança pidona, chorona, que quer colo, qualquer coisinha. Mendigo de atenção. E a gente não pensa que a gente é muito mais credor para ficar pedindo, para afastar qualquer cravo que está doendo no pé, né? Que, na verdade, foi encrenca que nós mesmos arranjamos com as nossas imprevidências. Então, a prece de Evelina vai dar um trabalhão para destrinchar essa saga dessa família espiritual que está todo mundo envolvido. Então, programação reencarnatória não é um fio bonitinho que você vai seguindo e acha, não. É uma teia, né? É um rebuçado de coisa, né? Que quanto mais você cavuca, mais você acha, né? E para ajudar, dá esse trabalhão, né? E um trabalho bem feito precisa de organização. Então, para pisar em terreno firme, o que é preciso? Saber da história toda, buscar entender a situação, conhecer os outros personagens do drama. E aí, depois que o Clarence fala isso, ele vai buscar outra moça, que também está com o filhinho lá, que a Eulália vai levar, e deixa o Hilário com o André na casa da Antonina, que é uma das também que vão lá em desdobramento ver o filho. Eles ficam ali assistindo o culto que está rolando lá no lar de Antonina e o Clarence vai, né? E o culto traz uma lição de perdão que vem apropriar também, porque tudo vem encaixando, é igual Lego, né? Que a gente vai ver, independente até do Júlio, dessa coisa toda, que também faz parte do drama. Então, vamos lá. A importância que eles dão para uma prece, né, gente? Vamos pensar assim, para que a gente vai rezar? Aí vem o ponto do evangelizar. Então, aí no culto surge o problema lá do perdão, que a leitura é sobre aquela passagem de Pedro, perdoar 70 vezes 7 e tal. E os menininhos, né, que lê lá, né? O Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz, quando ele ensina a perdoar. A gente não perdoa, não é para o outro, é para a gente viver em paz. Nossa, e isso aí, ó, presta atenção nessa frase aí, porque depois nós vamos ver no capítulo seguinte que isso aí perturbou umas pessoas, uns e outros, né? Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que está parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Olha aí o Paulo de novo. Vamos lembrar do Paulo. O que Paulo aprontou antes de conhecer Jesus? Tudo. E mais um pouco de errado. Ele matou e perseguiu, ele era arrogante, ele era orgulhoso, ele se achava, ele era o bonitão da bala chita, vaidoso. Só, né? Tá bom. O que ele fez na hora que ele conheceu Jesus? Ele viu que ele estava errado? Viu. Aí ele ficou lá, coitadinho de mim, errei demais. Oh, meu Deus do céu, eu sou uma porcaria, não sei o quê. Não, ele não fez nada disso. Ele falou assim, o que queres que eu faça? É dali para frente. O passado eu não conserto, eu vou só fazer certo da agora para frente. E assim a gente tem que agir, né? Então, como vocês devem ter lido, né, que eles chegam lá na hora do culto, o filhinho Henrique pergunta por que perdoar tanto assim, né? Porque 70 vezes 7, criança acha assim, nossa, mas é muito, né? E é por dia, viu, gente? Não é a vida inteira, não. É 70 vezes 7
vezes por dia. E aí ela responde que o perdão serve para nós mesmos, que é para a gente seguir em frente. Então a gente tem que perdoar a gente também. Só que o filhinho, o Haroldo, o outro, ele está magoado. Por quê? Porque o pai abandonou. Filho mais velho tem o reflexo do pai, né? E pergunta, tá, mas a gente tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, mas é sempre? Ele ainda queria saber, né? E aí ela responde, né? Por causa que era por causa do pai, né? Que ele estava querendo saber, né? Porque ele não estava com vontade nenhuma de perdoar esse pai. Ela fala, por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco? Podia estar a vida tão inferno com ele lá dentro, a gente não sabe, né? Mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendeste a servir a Deus. Por esse motivo, é credor do teu maior carinho. Olha que coisa linda. Por isso que eu pus aqui. Olha, evangelizar é isso aí, né? E aqui a gente observa que não precisa ser palestrante, ter doutorados, PhD, ser mestre, pastor, teólogo, nada. A lição que uma dona de casa transmite a esse filho é inspirada. Todos nós podemos fazer isso, porque nós temos o dom de ensinar. Se você tiver com verdade querendo passar, a gente se conecta com o alto. E os espíritos amigos, eles falam através de nós aquilo que o outro precisa. Eu até estava comentando isso com a Tati lá no centro. Aquilo que vai calar fundo no coração do outro. E às vezes um pastor, um padre, um palestrante espírita, ele fala muito lindo, correto, com aquela linguagem bacana, mas ele pode não estar inspirado. Ele está pensando nele. A verdadeira palestra é quando você sai de lá pensando em você e não no palestrante. Se você estiver pensando, nossa, o palestrante foi bacana, ele falou bonito, não sei o quê, não serviu. Não é? Porque está pensando nele mesmo, em se expressar bonito, para todos admirar. O objetivo dele tinha que ser o mesmo dessa mãe, né? Se inspirar, se conectar, né? Ela esclarece na linguagem do menino, de modo que ele entenda. E isso que é evangelizar, né? E outro ponto importante é quando a Antonina fala sobre a gratidão a quem nos dá a vida, né? Ela fala aqui, ó, é tão bonito, ó, seu pai, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendestes a servir a Deus. É credor do teu maior carinho. Não tem um pernilongo aqui. Isso é muito bonito, né? Porque ele está revoltado. Ela podia, ali naquela hora, jogar o filho contra o pai. Ele me abandonou, aquele homem não presta, né? Mas ela não tem a revolta no coração. E ela ensina os filhos que jamais a gente vai conseguir retribuir o que os nossos pais, sejam eles quais forem, né? Seja qual a capacidade que eles tiveram, que é a vida. E ela fala isso de um jeito muito bacana, né? Tem serviços que não podemos pagar senão com amor, ela fala, né? E a dívida da gente com os pais é uma dívida de gratidão, né? A gente tem que pagar com amor, né? Ela até cita a lei de Moisés, que é honrar pai e mãe, e fala que essa lei foi enviada ao mundo para que a gente não fique analisando qual é a espécie de nossos pais, mesmo porque a gente tem o pai que merece e o pai que a gente atraiu, mas que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amor e o nosso respeito, seja eles quem forem. A lei não faz distinção desse ou daquele, né? E também tem uma coisa que ela explica para os meninos, quando o Haroldo fala que se o pai não tivesse abandonado, o irmãozinho podia não ter morrido, que é esse irmãozinho que eles vão lá visitar, né? Mas aí ela fala que o menino morreu porque era isso que Deus queria. Não era culpa de ninguém. Ela não fica jogando a culpa no outro. E aí ela continua... Ixi, eu passei demais, peraí. E aí ela continua... falando, ó,
seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus, porque ele o chamou, né? Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham-no além aqueles que amamos. Neste ponto, a Lisbela pergunta: Marcos nos vê? Ela fala que sim. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com nossas preces e as nossas melhores recordação. Por que ela fala nada lhe faltou? Confiança no Criador, que as coisas caminham para aquilo que nós merecemos. Marcos tinha que passar por aquilo sem ter um pai junto com ele. Ele tinha que passar por aquilo na pobreza. Ele tinha que ter aquela doença. Ele ia desencarnar daquela maneira. Estava tudo certo. Porque tudo encaminhou para isso. E como diz, né, o Haroldo Dias, eu não sei se é a frase dele, mas ele fala isso muito. O mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Né? Isso que é evangelizar, é ensinar o evangelho sem colocar o peso da culpa no outro ou em si mesmo, né? Na gente também não, porque nós estamos aqui para aprender. E o perdão também deve ser feito para nós mesmos, senão a gente nem consegue seguir em frente, tem que fazer igual o Paulo mesmo, né? Se a gente aprender só isso do livro Paulo Estevam, tá ótimo, né? E a gente vai ver a importância disso no próximo capítulo. Alguém quer comentar sobre esse capítulo que acabou aí, tio Jorge? Ou eu falei tudo? Eu falei demais, falo demais. Nossa, tá bom? Então, aí nós temos o capítulo 7. Aí nós vamos ver tudo aquele negócio, por que caiu a linguagem, a lição do perdão. Aí eu achei aqui, o que eu achei de interessante comentar? Formas mentais e a autoobsessão e a prisão ao passado, que aparece nesse capítulo, muito assim para a gente entender que a gente pode se enraizar nisso, né? Deixa eu tirar o negócio, está numa habitação aqui, vou tirar do silencioso aqui. É o capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio. Esse capítulo, ele gira em torno de Leonardo Pires. Quando eles chegam lá, o André, o Hilário e o Clarence, eles reparam que tem um velhinho lá na sala. Não sei se vocês observaram. Logo no começo lá do capítulo 6, tinha um velhinho lá na sala, eles viram o velhinho desencarnado lá, não deram muita atenção para ele. Mas aí eles foram esperar o Clarence chegar com a outra mãe, e a família acabou o culto, foi dormir, e aí aquele velhinho estava lá, né, na sala da Antonina. E o velho não conseguia ver os dois, né? E aí o André Luiz, que é muito curioso, né, ele falou assim, não, vamos nos adensar para ele nos ver, né? Porque assim, gente, se a gente fosse pensar bem, não era para eles fazerem isso, né? Era para esperar o Clarence, porque eles não estão em condição de ajudar, são estudantes, mas tudo bem, para nós foi bom. Aí o Leonardo Pires estava perturbado com o assunto do culto, que falou do perdão, rolou lá no culto, porque ele ficou confuso por causa da história de vida dele. E aí a gente vai entender por quê. Esse Leonardo Pires é o avô desencarnado da Antonina, e ele fica lá na casa dela porque é a única da família que ora por ele, que gostava dele, lembra dele com carinho. Então, isso atrai ele, é o lugar bom que ele acha, né? E ele conta para o André, mas para o Hilário, achando que eles são soldados, que ele assassinou um homem. Aí ele conta que esse homem se dizia amigo dele, mas tinha traído ele com a amante. E ele tem certeza que esse amigo conspirou para afastar ele da mulher, manipulando uma transferência de local. Eles dois eram enfermeiros. Inclusive, o Leonardo Pires cuidava do marechal lá, Chique, lá, que comandava, e depois foi substituído pelo outro generalíssimo, que era o Conde D. Não sei como é que fala, né? Francês. Isso ocorreu na Guerra do Paraguai, que ocorreu lá em 1860 e bolinha,
terminou em 70, 1870. Então, a história resumida é que ele morreu com a culpa desse assassinato do ex-amigo, que era o traidor, e ele procura pela justiça para ele mesmo. E ele está super confuso, porque uma hora ele fala que ele acredita que ele fez justiça, porque o outro estava fazendo feiura com ele, né? E ele acha que se ele matasse, o outro ia matar ele para ficar com a mulher. Isso tudo da cabeça dele, né? Porque ninguém sabe se ia acontecer isso. Então, ele está só com essa ideia na cabeça, desde que ele morreu. É só nisso que ele pensa. Essa é a visão dele. Mas no fim do capítulo, o Clarencio chega com a outra mãe da criança falecida, né? Para ir para o lugar que o Júlio está e depara com aquele problema todo lá, vê que o André está ali fuçando onde não deve, porque, na verdade, ele não podia trazer mais para a mente do Leonardo esse problema, porque aí ele ficou mais confuso, mais, né? Tá com a mente perturbada. A última coisa que você pode fazer com um cara em obsessão é trazer para a mente dele aquele problema, mas eles fizeram isso. E aí o Clarencio conta a história verdadeira que nós vamos ver daqui a pouquinho. O Leonardo fala assim: para mim, estou certo de que pratiquei justiça. Ele acha que fez certo. Mas esse homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei, me organizei, grande família, devotei minha religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos, admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Ele achou, agora eu virei santo, não vou dar problema. Entretanto, depois de me retirar do corpo físico, ele não tinha dúvida que ele estava morto, né? Sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu, que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que esse homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. A princípio, porque procurei o sepulcro na esperança de sorguer meus restos e esconder neles. Esquecer. Ele foi até lá ele foi até lá no sepulcro dele tentar se enfiar lá e esquecer. Mas aí, quando chega no fim desse capítulo, eu vou adiantar um pouquinho, para contar a história verdadeira. O Clarencio chega, vê o malefício que os dois fizeram e vai dar jeito. Então, ele tem que ver o que é. Ele se faz presente para o Leonardo e vê na mente dele, né, o magnetismo lá, para ver qual que é a história verdadeira, porque isso está gravado no pensamento do Leonardo. E ele fala que em 69, o Leonardo tinha descoberto a traição do amante com o enfermeiro, que chamava José Esteves, com a amante dele, a Lola, uma mulher lindíssima. A Lola já não era bona gente. Ela era desquitada, tinha largado o marido com filho, só para viver na esbórnia procurando sexo, né? Então, ela não era muito lá confiável. E o Leonardo achando que ela ia ser fiel a ele. Ela não foi fiel nem ao marido, nem ao filho, né? Aí o Leonardo, inconformado, ele não, a Lola, ele conta para ela tenta enrolar ele, mas ele vai embora, né? E vai atrás do traidor. Aí ele vai atrás, finge ignorar que sabe da traição, se faz de amigo do Esteves, convida ele para comer, né? Só os dois. E ele vai, você não está desconfiado nem nada, aceita um copo de vinho envenenado, bebe, passa mal e morre praguejando. E ele ficou com essa imagem na cabeça. Aí, o médico do exército lá, ele até faz o diagnóstico de envenenamento, eles careca de saber quem que era. Mas aí, guerra, eles precisam dos enfermeiros, eles preferem abafar, né? As tropas tinham que ir embora para o Paraguai e tal, então abafou o caso. O Leonardo seguiu a vida dele, né? E tentou esquecer. Ainda convive com a Lola um tempo, mas depois volta para o Brasil, casa por lá, tem filho e tal, e depois desencarna doente com essa ideia na cabeça. E é interessante a frase do Clarencio, né? Que ele fala que a lembrança do crime castiga o mundo interno dele. E ele esquece tudo o demais episódio da vida dele para concentrar só naquele. Porque esse homem deve ter feito muito bem, gente. Ele não fez só mal.
Ele casou, deve ter sido bom para a esposa dele, para os filhos dele, normal, né? Teve uma vida normal, mas ele só se concentra naquilo. Então, o Esteves, que já tinha reencarnado também, o que ele matou, seguiu a vida dele. Ele só vive como uma imagem, uma forma mental na cabeça do Leonardo. Por quê? Por causa da culpa. É ele que cultiva essa forma mental. Então, é uma auto-obsessão. Aí o Clarencio até fala que é a lei de causa e efeito agindo. Ele mesmo castiga ele. Até eu fiquei pensando, né? Se a pessoa na vida passa por um castigo, vai para a prisão, tudo, ela até pode desencarnar melhor, né? Porque ela fala assim, não, eu matei mesmo, mas eu paguei. Porque a gente tem aquela coisa de ser punido pela coisa errada que faz, né? Então, é auto-obsessão, porque o Esteves não é, o Esteves está lá vivendo a vida dele. É aquela famosa monoideia, né? O auto-martírio. No caso, o espírito não se acha merecedor de ajuda. O André Luiz fala, é na hora que ele fala a bobagem, né? Que pode ajudar ele, né? E ele fala, você não está sozinho nessa, todo mundo faz bobagem, todo mundo comete erro. E aí ele pergunta se ele não teve nenhuma visão nada que ele acha que pode ajudar ele. E aí ele fala que sim, né? Aí ele diz assim, alguns dias fui à igreja do Rosário recordando, como sempre, a visita que fiz até lá na véspera da minha partida para a guerra. Tanto rezei, ó, nessa hora ele teve a conexão, né? Que tive a felicidade de ver o marechal, que me apareceu de súbito. Estava mais moço, incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus, que nunca nos desampara. Isso ele já estava tentando fazer ele ver há muito tempo, ele que não conseguia conectar, né? O Leonardo, quando era jovem, ele foi enfermeiro desse Marechal Guilherme Xavier, parece, quando ele integrava as forças brasileiras na campanha lá do Paraguai. Então, ele vê o Marechal na igreja, que pode até ser o Marechal mesmo, mas pode ser um espírito que se manifesta como Marechal, porque seria uma forma de tocar o coração dele, porque ele era apaixonado nesse Marechal, né? Mas por que só agora, né? A gente tem que entender que o espírito tem que queimar também aqueles fluidos deletérios, anímicos que ele traz daquela história dele, antes de se encontrar mais propenso para ter ajuda. A gente vê isso muito na literatura espírita, né? Deixa eu ligar aqui que está um calor, gente, vai fazer um barulhinho. A gente vê muito isso na literatura espírita, e o catolicismo chama de purgatório. E é um nome até apropriado, né? Com a diferença que não é um lugar para ficar, um lugar físico, né? Um lugarzinho para ficar, nem é eterno, né? Mas ele está na própria cabeça da pessoa. A gente tem que purgar esses fluidos que adensam a nossa vibração e nos faz ficar preso naquilo, né? No Céu e Inferno, ele explica bem isso, né? E tira essa crença que a gente tem, que é milenar, né? Que está gravada no nosso subconsciente do castigo divino, lugar de pena, de sofrimento, alma penada, né? Que colocar na nossa cabeça para nos dominar pelo medo e também para arrancar faz-me rir, né? Porque as vendiam indulgência para gente que estava com a consciência pesada, né? Então, a gente vê aqui que ele já tinha gasto bastante dessas vibrações e já estava começando a cansar da condição dele. Mas ele ainda era fraco na vontade, porque aquela visão era para dar um up nele, né? Mas ele falou assim, mas ele falou, mas não... Por quê? Porque ele fica esperando do externo, ele está com vitimismo. Ele fica buscando a solução, mas não é ele que está na disposição. Ele quer que alguém, né? Ele vai atrás da oração da Antonina, ele quer que um tribunal julgue ele para ele ter paz de consciência. Então, ele ainda não entendeu isso aí, né? Então, no caso de Leonardo, esses fluidos vinham da culpa, que ele
mascarava como justiça para se autoproteger, né? E fazia que ele ficasse preso no passado. Ele estava lá na Guerra do Paraguai, gente. Nós estamos aqui em pleno século XXI e ele está lá na Guerra do Paraguai, né? Olha a importância de viver o presente. Acabou esse capítulo. Alguém quer comentar do Leonardo aí? Custoso? Que dá trabalho? Ixi, esse eu não estou lembrada, não. Ô, tio Jorge, é isso mesmo. Ele faleceu, porém ele era muito apegado à matéria, e principalmente exatamente, ao corpo. Então, quando ele morreu, ele ficou do lado do corpo dele. E aí ele viu todos os vermes, né, lá destruindo o corpo dele. Então, ele achou que aquilo era um monstro. Então, ele via aquele corpo. Lembrei. Ele achava que era um monstro perseguindo ele, mas na verdade era os restos mortais dele decompondo. É porque ele ainda tinha apego. É por isso que Jesus fala, né, Jorge? Onde está como é que é? Onde está o seu coração, ali está a sua alma, né? Seu tesouro, é. Então, meu filho, se o seu tesouro é dinheiro, você vai ficar aqui andando atrás de dinheiro. Se o seu tesouro é seu corpo, você vai ficar ali vendo ele decompor. Se o seu tesouro é os filhos, você vai ficar obsidiando seus filhos. Então, vamos pensar, né? Se vale a pena o apego. Sim, as indulgências que eu falei, o povo comprava um lote no céu, ué. Sim, sim. Sabia só para saber. Essa, Jorge, foi a outra lição de Fonte Viva que eu li hoje sobre essa questão. Ele fala, esqueci como é que chama, não sei o que, indagador. Pergunta, indagação, como é que é? Depois eu vou olhar o nome da lição lá de Fonte Viva. Ele fala que são três crentes, tipo de crente. Aquele que quer pertencimento, aprende o evangelho só para ter um grupo, né? Tipo assim, sou evangélico, eu vou lá, tem aquele grupo meu, né? Eu vou para o centro espírita, eu vou para a igreja. Para isso que ele quer o evangelho. Tem aquele que ele quer para mostrar conhecimento, e tem aquele que é carente, quer curar as doenças dele tudo. Só que isso não se sustenta. Ele vai voltar e vai cair na descrença de novo, né? É uma frasezinha de Atos dos Apóstolos. Eu vou colocar lá no grupo, gente, porque é interessante refletir sobre isso. E aí
Estou normal. Ah. Tá. Não, tô te ouvindo, normal. Depois quero até colocar um comentário aqui desse capítulo. Voltamos. Zilda, você está no mudo. Voltando. A questão, a lição é indagação oportuna. E a pergunta está em Atos 19:2. Eu coloquei lá no grupo. A pergunta é: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? O que é receber o Espírito Santo, né? É você ter a fé verdadeira. Quem tem a fé verdadeira? Aí ele dá o exemplo, esses 3 exemplos das pessoas. É muito interessante, né? Aí eu coloquei lá, quem interessar de ler. Deixa eu compartilhar aqui de novo, gente, peraí. Porque aí caiu, né? Vocês estão vendo? Estamos. Perfeito. Certo. Aí nós vamos passar para o 8º e último capítulo. Hoje vai ser bom, né, Jorge? Vai dar tempo de todo mundo falar, né? O capítulo 8 chama Deliciosa Excursão. Aí eu achei 3 pontos, né? Aí que é a luta terrena, ele fala sobre a luta terrena, né? As mulheres vão para ver os filhinhos na viagem, né? Nessa excursão. Ele fala sobre o esquecimento e sobre o trabalho, né? Estava na hora deles seguirem para ver as crianças, né? Depois que o Clarence acalma o Leonardo lá, no começo do capítulo, ele precisa acalmar o Leonardo, porque o Leonardo está agitado, ele quer ser ajudado, né? Então, não estava na hora, né? E aí o Clarence até dá uma no André Luiz, ele fala assim, não, você viu que o companheiro, ele falou que vai te ajudar, ele não vai... Coloca ele na saia justa lá, né? E aí ele pede para o velhinho cuidar da casa, dos crianças, porque vai ter que ir com a Antonina lá, que a Antonina desdobra lá no sono e vê o avô lá, né? E fica agitada com aquilo, né? E aí eles vão na excursão e as mulheres ficam deslumbradas, né? Já pensou? Tá indo com Clarencio, ministro de nosso lar, fora do corpo, sem aquela capa densa que a gente carrega aqui o dia inteiro, chega no fim do dia fica cansada, igual a Eliana falou.
e fora da psicosfera densa da crosta, né? Porque eles estão indo por uma colônia. A dona Antonina pergunta por que a gente não transforma essa excursão em definitivo, né? Em lugar definitivo. E é uma pergunta que pode ter muito significado, né? Pode até ser uma vontade de acabar com a própria vida, né? Que eu não acredito que tenha sido o caso, porque ela é uma pessoa muito bacana, né? É um espírito de fé e tudo. Mas, vamos dizer assim, ela titubeou, né? Porque falou, não, aqui tá bem melhor, gente. Eu quero ficar aqui. Tem gente que passa por experiência de quase morte e não quer voltar, não. Né? Aí ela fala, depois que ela fala isso, né? Por que não fica definitivamente? Ele vai ensinar sobre a luta terrena, né? Ele fala: compreendemos que a inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior, que foi o que aconteceu, né? Ela vislumbrou um lugar que ela quer estar lá, mas ela ainda não pode. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. É o caso de, vamos supor assim, vamos dar fazer um paralelo, né? Vamos supor que eu sou filhinha de papai riquíssimo. Meu pai é dono da Microsoft. E eu estudo, acabo de pegar meu diplominha e já vou ser um gerente executivo da Microsoft. Que eu acho aquilo uma maravilha. Mas eu tenho competência para ser gerente executivo? Eu não tenho ainda, né? É mais ou menos por aí, né? Um paralelo. Achamos-nos ainda distante da redenção total e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ou seja, assim, baixa a bola que você não está na hora de vir para cá, não. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. Então, se eu cheguei no ponto que eu estou aqui, eu tive muito auxílio, mas aí eu tenho que retribuir primeiro. Aí, elas estavam encantadas, mas será que se morresse, elas iriam para esse lugar? Né? E mesmo se fosse, elas seriam felizes deixando o compromisso de lado? Né? Então, elas estão nessa excursão por misericórdia divina, porque elas alcançaram por merecimento, né? E ela fala ainda, né? Porque não convenceu, não. Ela fala, se morrêssemos hoje, né? Ah, se morrêssemos hoje. Aí ele continua. Se hoje abandonassem o veículo da matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? Você carregando toda a sua tralha lá. Tem gente que vai para o nosso lar lá, consegue chegar lá e não consegue ficar. Acha lá ruim. Vocês se sentem como que num palácio dourado. Mas e os filhinhos que ficaram, né? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? A lembrança dos filhos aprisionados no planeta, acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz, retendo a árvore no solo escuro. Então, ali elas mostram a nossa eterna insatisfação, né? O casado quer ser solteiro, o solteiro quer casar. O encarnado quer ir para o nosso lar, o desencarnado quer encarnar para se redimir. E assim a gente é, né? Elas viram lá a excursão lá, se sentir bem demais e queria ficar, né? Mas não pode. Clarence chama, puxa a orelha dele, né? E aí ele vai falar sobre o trabalho, né? Ele explica, aqui ele fala, somos devedores uns dos outros. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da Terra, tanto quanto existe purgatório integral, não existe purgatório integral para quem regressa ao mundo sorvedor. Ao humano sorvedor, quem vai para a Terra, né? Nem quem desencarna, nem quem encarna, não tem nem muito ruim, nem muito bom, né? Nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar mutuamente. Aí a importância... Só uma dúvida. Vou fazer um parênteses.
quando a gente, assim, voltando aí ao assunto, né, que o Clarence estava falando, se a gente desencarnasse, né, que é um desejo que elas estão falando, mas e se a gente perdesse o veículo carnal? Seria muito melhor se a gente ficasse aqui. E ele fala que não, porque a gente estaria, não existe céu sem as pessoas que a gente ama. Mas não é isso que acontece quando a gente desencarna? Ninguém vai junto. Não, mas o que ele quis dizer é que ali ela estava em sono, não estava na hora dela. Tá, Ele mas mostrou para ela que não é assim, aqui é melhor, eu vou morrer que eu venho para cá. Não é assim que funciona. É um processo, né? Ela tem os filhos aqui e ela vai ter o dia dela de voltar. É isso que ele está explicando. Não, mas aí a questão que eu estou levantando é essa, que ele fala isso como sendo nessa condição, nesse momento, porém veio o outro lado dessa questão, que é exatamente isso que acontece quando a gente desencarna. Então a gente... Ou não, ela está indo para lá para ver os filhos. Mas quem garante que é para lá que ela vai? Ele deu a dica. Eu acho que não é. Sim. Ela está indo lá ver os filhinhos. Sim, né? Nesse contexto, sim, entendi. Beleza. Entendeu? Ele está dando a dica para ela, falou, olha, vamos entender aqui, você fica tranquila, baixa a bola, porque você está aqui, porque você mereceu vir ver seu filho. Né? Mas ninguém garante que é aqui que você vai... quando você desencarna, não significa que você vai para nosso lar, né? Aí você vai ter que passar pelo processo. E ela ainda tem um percurso terreno que ela pode errar. Ela tem os trabalhos que ela tem... É um planejamento reencarnatório. Não acabou a vida dela. Ela vai voltar para a Terra, ela vai acordar, ela vai viver ainda mais, sei lá, 40, 50 anos ali, 30 anos, sei lá quanto. E nesse percurso, muita coisa pode acontecer. Ela pode até desencarnar e ir para uma esfera até superior. Mas o que ele está querendo dizer ali é falar, olha, não é hora ainda, então vamos ficar tranquilo, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Primeiro é a nossa obrigação, né? Entendeu? E aí ele vem aqui e fala sobre o trabalho. O trabalho, gente, é uma prece. Assim como a oração, o trabalho nos tira do passado e do futuro. Ele nos coloca no presente. Quando você está trabalhando, você pensa só naquilo. Assim é a oração. Por isso a importância da prece e do trabalho. Deus é amor e o homem é ação. Então, nós temos que focar no trabalho. Mas não é qualquer trabalho, é claro, né? Que o assaltante também trabalha, né? É pelo trabalho, né, que ele fala que a gente se despoja pouco a pouco das nossas imperfeições. Aí ele fala que é um negócio muito interessante. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante, e nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. Inchada, parada, enferruja. Aí ele mostra aqui o verme arrastando o trabalho em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal respirando e frutescendo, que ele respira, faz a fotossíntese, né? E com isso vem o fruto, ajuda a atmosfera e auxilia-se. Então, até a planta. O animal em luta perene é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas, e a nossa alma, em constantes peregrinações através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho ajustado à lei divina, trabalho ajustado à lei divina, não é qualquer trabalho, alcançaremos o real objetivo da nossa marcha. Então, o trabalho, seja ele lavar uma louça, capinar uma roça, você fazendo
o correto, o bem para todos e para si mesmo, está tudo certo. Não é tão difícil assim, né? Então, Ô, Zilda, oi. só um minutinho. Tem um pessoal que levantou a mão aí, o Clebão e a Melissa, só que Pode você falar, não, gente. É porque só eu que não você não vejo. consegue ver, porque você está Eu não compartilhando vejo. a tela aí. Pode falar. Fala o que levantou primeiro. Oi, estão me ouvindo? Sim, quem é que está falando? Clebão. Oi, Clebão, pode falar. Tinha sido a Melissa primeiro, mas acho que ela caiu, voltou. Ah, mas fala você então. Então, assim, eu só queria dar uma contribuição geral, né? Que é muito Sim. interessante esse estudo, né, que a gente vem fazendo. Foi até citado por uma colega nossa no estudo anterior, porque, assim, ele abre, né, diversos olhares sobre Sim. a leitura, né? Assim, não tem como a gente fechar em um olhar só, numa visão só, em uma forma de ver, né, as mensagens que são trazidas. Igual anteriormente, quando você falou da auto-obsessão. Eu li, né, e ouvi aquela passagem lá, tem o áudio, porém eu não tinha percebido que era uma auto-obsessão. Eu estava achando que o espírito lá, tal, que estava obsediando, né, o irmão, e na verdade, e quando você falou, eu trouxe, né, falei, gente, na verdade é isso mesmo, né, porque o espírito já estava encaminhando, já estava reencarnado de novo, tal. Então, assim, é importante, é muito gratificante estar aqui, né, em grupo, né, mais cabeças pensantes também com outros olhares, porque amplia, né, porque a gente né, a gente ainda está bem lá no comecinho, né, da caminhada, então, assim... Você não sabe, às vezes você está mais adiantado que nós, velho. Não, mas tô nada, menina. Peixe. Então, assim, muito interessante. E nesse caso, a última fala da colega, que eu não sei mais quem que foi, eu acho que eu entendi um pouco o que ela quis falar. Eu também tive essa leitura, que ele traz a questão, assim, de que que não estava na hora da pessoa ainda desencarnar, né, e deixar os filhos. Mas eu acho que a questão dela foi a mesma que a minha, porque quando a gente desencarna, a gente também não está preparado para deixar os filhos, né? Nem os filhos também estão. Então, assim, dentro da colocação que foi feita, eu acho que o meu entendimento foi muito junto com o dela. Não que a gente, né, que elas vislumbraram aonde elas estavam, porém, entretanto, queria ficar lá, se já ficasse, tá? Aí ele falou, não, peraí, calma, né? Se não, vocês ainda têm os filhos, né? As pessoas tem um tempo. Tem um tempo, tem as pessoas que você ama. Tempo que elas têm ainda. Mas quando a gente desencarna, não sei se essa é a colocação da colega, mas eu entendi dessa forma. Quando a gente desencarna, a gente deixa as pessoas que a gente ama, a gente deixa tudo para trás, porque não tem jeito, né? É o nosso tempo que deu, a gente tem que ir, não é verdade? Eu acho que mais ou menos foi isso. Mas nesse sentido, assim, foi só uma coisa que eu senti que ela tinha colocado dessa forma. Mas vamos esclarecer uma coisa aqui, Clebão. A gente está no Espiritismo e está estudando, né? Muitas coisas que as outras religiões não traz essa luz para nós. E uma delas é que nós não temos nada a não ser nosso espírito, que nós vamos embora só com ele, não é? Você vai morrer, você não vai levar nada, o caixão não tem bolso. Então, uma das coisas muito importantes que vocês têm que começar a bater na cabeça é apego não deve ter. Então, assim, a gente fala, mas nós vamos deixar os filhos. Não vai deixar, não tem isso, gente. Não tem isso. Nós estamos aqui, nós não temos filhos. Eu não tenho nenhum filho. É tudo filho de Deus. E a gente tem isso. No comecinho do capítulo, eu falei sobre isso. Há a necessidade de ser proprietário, de ter alguma coisa. Nós não temos nada. É tudo irmão. Espírito que está ali. Espírito que pode desencarnar até na frente de você, antes de você. Isso que nós temos que entender. É difícil? Muito. Muito difícil para uma mãe achar que aquele filho não é dela. Principalmente quando é um bebezinho, né? Que você é uma criança. Mas não é. O Espiritismo nos fala isso toda hora. Todo o livro do André Luiz, ele nos fala isso. Todo o livro de Emmanuel, ele nos fala isso. Desapego de tudo. Não é fácil. Não dou conta também. Não vou falar para você que eu dou conta, não. Mas eu já aprendi que é assim.
Eu não tenho casa, eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu não tenho corpo, eu não tenho nada. Eu tenho uma tarefa para melhorar a mim mesmo e ajudar aos meus irmãos, só. Mais nada. E é isso que ele vai passar para Antonina, falou assim, olha, você não acabou sua tarefa, o que você está querendo acabar aí? Você mesmo decidir que acabou. Que a gente também tem isso, né? Seja feita a minha vontade. Não, aqui tá bom, vou ficar aqui. É isso que ele está falando para ela. Eu acho, Zilda, que a grande questão aí, sabe, fica muito bem explicada quando você falou da questão de tempo. Tipo, você ainda não terminou sua missão. Então, Tem quando tarefa. fala, e os filhinhos lá? Quer dizer, os filhinhos vão entender, ter a situação, quando realmente você estiver concluída a sua missão. Entendeu? Ele fala dos filhos porque a tarefa dela ainda não acabou. A missão, isso. A missão dela ainda não foi concluída, o tempo dela ainda não venceu, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho Ela que aí fica muito claro. É compromisso, ela tem compromisso com aquelas crianças. O que ele quis dizer foi isso. Você tem compromisso com aquelas crianças que não acabou. Porque se acabar, ela larga ali, que é Deus é que sabe. Quantas mães não morrem e deixam 2 gêmeos criança ali? Acabou de nascer, morre no parto. Ela não tinha compromisso com esses espíritos. Ela morreu. E assim, fica claro que quando ele fala isso, ele fala que ela não teria tranquilidade, a tranquilidade que ela está tendo lá, sabendo que ela não cumpriu ainda a sua missão. Exatamente, isso mesmo. Aí. É isso mesmo. Alguém mais? O Cida tinha levantado a mão, mas acho que ficou bem esclarecido quando a companheira... acabou respondendo o que você queria perguntar. A companheira do Wilker, né, que falou sobre essa questão aí dessa ligação com os filhos. Então, aí, o Clebão também deu uma explicação muito boa. Eu acho que finalizou isso mesmo, que é a questão do momento, do cumprimento da nossa missão, né, que enquanto a gente não entregar essa missão pronta que nos foi dada, né, e senão vai ficar isso atormentado, isso não vai ser findado. Então, assim, tem esse cumprimento dessa missão para esse momento certo acontecer. Como foi a passagem aí, onde a pessoa com câncer, né, vai sendo tratada, preparada para fazer esse desencarne de maneira mais leve entre si. Então, existe essa preparação. Aí, acho que com a explicação deles aí, com a sua finalização, ficou legal. Era sobre isso, tá? Beleza. Então, aqui ele falando do trabalho, o trabalho... Oi? Só um minutinho, sem querer te cortar, já te cortando, só quero dar mais uma contribuição. Eu achei importante quando você falou dessa questão do apego e tudo mais, né? A gente tem que lembrar sempre que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Exato. Né? Então, é bem nesse sentido. A gente trazendo essa máxima para a gente está aqui no mundo, a gente precisa também viver as coisas do mundo, sim. Porém, entretanto, lembrando que a nossa verdadeira vida, né, é a nossa vida espiritual. Né? Tem até uma passagem também no Evangelho que... É estar no mundo e não ser do mundo. Né? E não ser assim, tocado tanto pelo mundo. Então, assim, é importante quando você fala esse desapego, né, nesse sentido. Nós somos seres espirituais, vivendo, nesse momento, uma experiência material. Né? E como é que a gente sabe que a gente tem tarefa com aquela pessoa? Esses resgates são muito assim, né? Principalmente família, né? A gente vê que... Ela aparece para você, ué. Aparece um chefe, aparece uma faxineira, aparece... Vai aparecer. Pode ficar tranquilo, que a sua tarefa vai bater na sua porta. Não, com certeza. Aí você vai mandar ela embora e deixar para depois, que depois vai aparecer de novo, ou então você vai pegar e acabar com ela. É assim. É igual a casa. Você levanta, a casa está bagunçada. Se você deixar para amanhã, ela vai estar bagunçada mais um pouquinho, mas ela vai estar lá bagunçada. Então, é assim. Né? Assim como é em cima e embaixo. Certo, gente? E o trabalho? O trabalho, tudo trabalha. Até meu pai trabalha e Jesus trabalha até hoje. Fica claro essa
fala de Jesus, para a gente não ter dúvida que nós estamos aqui é para trabalhar, como diz Emmanuel, até a exaustão. Eu falo todo isso para meu marido, ó, Emmanuel falou, até a exaustão. Então, vamos lá, né? Vamos pensar no trabalho. Eu achei bacana demais essa fala dele aqui, ó, que a Terra era energia condensada em época imemorial. Nós estamos na carne densa. Por isso que é difícil evoluir, gente. Carregar essa matéria não é fácil. Nós somos todos vitoriosos de estarmos aqui encarnados e dando conta. Vamos nos alegrar. Aí o esquecimento, né? Traz essa lição também, né? A Antonina, ela estava no dia dela, gente. Acho que ela estava de TPM e ia desdobrar ela com TPM, porque ela estava revoltada, queria ficar lá no nosso lar, ela queria ficar, queria lembrar, estava toda atrapalhada. Aí ela pergunta, né? Por que não guardamos a viva recordação das nossas existências anteriores? Aí ele explica. Na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor, que a gente nem tem ainda, né? Ainda é insignificante migalha de luz. Que vergonha. Sepultada nas trevas do nosso egoísmo. Né? Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico, eu nem sabia disso, né? O cérebro é o último a ser formado, ele explica aqui. Em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentadas. Nós somos capazes de construir esse corpo maravilhoso, mas ele não é completo. Ele não é evoluído o suficiente para a gente ter uma memória completa das nossas evoluções anteriores, né? Aí ela ainda insiste mais um pouquinho. Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, aí ele traz uma bomba. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores. Não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o. Né? É o caso do Leonardo, se ele encarnar e receber o José Esteves para filho ali, sabendo que ele era o traidor que ele odiava. Né? A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito da sua feição total. Então, ele falou simplesmente assim, nós não damos conta. Por quê? Que eu não posso lembrar? Porque nós não damos conta. E aí, a misericórdia divina faz um cérebro danado de ruim, que só cabe a encarnação. Nosso cérebro não cabe outras encarnações. Então, assim, a gente tem flashes, a gente desdobra e vê alguma coisa, mas no nosso cérebro não cabe outra encarnação, só cabe essa. E olha por que esquecer, né? Se somos merecedores de um lugar melhor, a gente ia nos revoltar e querer sair das provas, né? Ela pensou em suicídio quando ela falou isso, né? Ela pensou. Já pensou? Se você encarna aqui, e aí você conheceu um lugar melhor e você lembra dele. Vamos supor que ela volta e lembra dele. Ela revolta. E aí ela não dá conta das provas dela, fica achando que as meninas antipáticas, que os meninos enjoados, gente, eu quero ir embora. Né? E se a gente é espírito muito devedor, a gente se afunda em culpa, você fica lembrando daquilo igual o Leonardo está lembrando desencarnado. Ele porque está lembrando de uma só, mas ele deve ter um monte lá.
né? E aí você não focaliza nas tarefas, não pode lembrar. Esquece desse trem de lembrar, né? E se a gente reconhece os amores, a gente também reconhece o inimigo. E nós somos muito imperfeitos para suportar essas lembranças, né? Do inimigo ali do seu lado. Então, o esquecimento é lei de misericórdia, não é castigo. O esquecimento, né? Ele até comenta, né, que o cérebro é o último a ser formado pelo físico e a memória a última a se refazer no espírito. Você desencarna e você não lembra também, não. Só o que Deus acha que você dá conta. Mas se a gente não lembra com a memória, a gente lembra com o sentimento. Você encontra com uma pessoa que foi seu inimigo na outra vida, você fala, você não vai com a cara daquela pessoa. O sentimento está lá. Por isso que a gente consegue resgatar. Porque é esse o teste. É você vir com aquele marido custoso e você olha para ele e diz assim, gente, eu tenho que amar essa criatura, porque ele é o pai dos meus filhos. Né? E ele vai permanecendo. O sentimento não acaba, não. O sentimento vai de encarnação em encarnação. E é isso. E aí eu trouxe aqui uma mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes, né? Que ele fala sobre o trabalho. É no livro Recados da Vida. Na equipe cristã, um grupo espírita é uma equipe de Jesus em ação. Olha aí, nós somos os membros de Jesus. Equipe em que somente o propósito do Mestre Divino prevalece na produção de amor e luz, que todas as expressões do Evangelho são chamadas. Procuremos no trabalho que o Senhor nos reserva a posição de serviço que nos é própria, nela buscando a felicidade de obedecer ao celeste orientador, para lá de queixa, de vitimismo, de achar que está demais. Nem queixas, nem exigências, nem deserção, nem exclusivismo, nem lamentação, que é indisciplina, nem exame precipitado do concurso alheio, que redunda em desordem. Busquemos a tarefa que nos cabe realizar e a edificação coletiva com Jesus erguer-se-á sublime, lançando seguros alicerces no presente para que o futuro pertença ao reino de Deus. Não nos esqueçamos de que somos os braços do Senhor em serviço dele. E aceitando a nossa condição nesse clima de fraternidade e interdependência ante a supervisão divina, estejamos convencidos de que, como equipe do benfeitor eterno, estaremos concretizando seu excelso programa de luz. Bezerra de Menezes, que é aquele que pode ir embora para esferas altíssimas e ele não quer, porque ele quer ficar aqui conosco. E é isso, gente. Eu espero ter trazido tudo. E sobrou um tempinho aí, tio Jorge. Tio Jorge foi tomar água. Aí agora é os comentários, né? O que vocês acharam aí que ficou faltando? Alguma dúvida? Ô, Zilda, não ficou faltando nada, não, mas eu tive várias lembranças que você teve também, igual você fala, né? Que quando a gente ama, é difícil a gente voltar aqui para. É difícil a gente deixar os que a gente ama aqui na Terra. Eu lembro de Alcione, né? Ela veio andando para cá e um espírito que não precisava, mas o amor que ela tinha para aqueles que ainda estavam aqui fez com que ela voltasse. Então, o amor é um elo de ligação muito forte, né? Sim. Então, não dá para a gente falar, eu vou embora ou eu vou ficar. É o amor que é medido. Eu acredito que o amor nosso, ele é a chave da nossa proposta reencarnatória, né? O quanto a gente ama, o quanto a gente deve, vamos assim dizer, né? O quanto a gente tem que reparar. E aí eu lembro dela. E outra coisa também, a gente brinca, né? E fala assim, você não, tipo assim, você vai para um umbral, você vai morrer, você vai para o inferno. A gente fica com essas brincadeiras como se fosse um lugar. Aí, a hora que eu li esse capítulo, eu pensei assim, olha como que são as coisas, né? André Luiz estava no umbral sofrendo, ele foi recolhido. Mas a neta da senhora lá do nosso lar, ela estava no nosso lar, naquela casinha que a gente idealiza ali, né? Bonitinha. E ela estava num tormento muito grande. Ela queria voltar para a Terra para casar com o noivo, que é o que você falou do apego. Mas na mente. Ela na mente.
Então, eu fico pensando assim, ela tá no nosso lar, né? No nosso, assim, vamos dizer assim, nossa primeira ambição ali, oh meu Deus, eu preciso passar do umbral, chegar ali, eu até brincava com o tio Jorge, que se eu chegasse na casa transitória da Zenobia ali, no colchãozinho, já tava ótimo, né? Então, assim, a gente fez um estudo. E aí, quando a gente pensa nesse soldado aqui, e ele falou a frase que me marcou, que ele falou assim, o inferno está dentro de mim, eu carrego dentro de mim. Então, o inferno, essa tristeza, essa melancolia, é dentro de nós, não depende do lugar. E aí, mais um que eu lembrei, André Luiz traz muito isso para nós, eu acho que ele quer deixar isso muito claro, porque lá no Libertação, tinha aquele espírito que ele fazia todas as obsessões, as maldades, né? E a equipe do André Luiz tentou tirar ele de lá, ele falava assim, não, mas eu sou fiel ao Gregório, eu tenho que ficar aqui, fazendo aquelas maldades. Então, você vê, ele estava numa cidade escura, sombria, esquisita, que eu ficava até, assim, tensa de ler aquilo ali, mas ele era feliz ali, porque ele estava sendo fiel a um espírito, né, a uma questão. Então, assim, é muito nosso estado de espírito, eu vi isso aqui, né? Então, a culpa que a gente carrega, igual você falou, o cara já encarnou, nem sabe onde é que ele está, e ele estava ali carregando, amarrando aquilo ali, né? Então, eu fico pensando quantas culpas a gente não está carregando e amarrando, que talvez impede da gente avançar um pouquinho mais, né? Então, eu acho que, assim, essas questões aí que você pontuou foram muito boas para a gente pensar nisso. E eu acho que o que atrapalha muito, igual você falou, é o apego, né? O que é que eu tenho de apego hoje, né? Quando você fala sobre Alcione, eu quero pontuar o seguinte. A Alcione, ela tinha amor, por isso ela voltou, mas ela não tinha apego. A prova dela era essa, porque até o mentor dela falou assim, olha, na Terra você vai ter hormônio, vai ter tudo lá para você pode cair. Mas ela não teve apego, porque se ela tivesse apego, ela falava assim, Carlos, larga a batina e vamos casar. Foi o amor subindo. Hora nenhuma ela teve apego. O apego é que nos trava de ter amor. Porque o que a gente tem ainda não é amor, né? Está muito mesclado de apego. O amor dela era sublime, era puro, né? Então, era um amor que transcendia, que eu acho que a gente não chega nem sabe experimentar esse amor ali que ela tinha daquele espírito ali, né? Então, essa questão que você estava pontuando aí, eu acho que é muito importante para a gente pensar mesmo, para a gente refletir, principalmente essa questão, né? Que cada um, no seu grau evolutivo, vai ter um apego diferente, que é o que pode estar amarrando, né? E aí, quando a gente vai pensando, fazendo essas reflexões, né? Principalmente quando a pessoa levantou a questão, né? Dela querer desencarnar ali naquele momento, realmente, quando a gente acorda de sonhos bons, a gente fica, nossa, que legal esse sonho, né? Então, é até um alerta para a gente também não querer ficar apegada àquilo lá. Olha, você teve aquela experiência, que bom, mas agora é aqui agora, né? Então, eu acho que foi muito para a gente refletir nesses pontos, assim. Era mais essa questão mesmo que eu queria levantar, né? É que o inferno ou o céu está dentro de nós, né? Sim. Então, e o André Luiz, ele... Acho que se a hora que a gente chegar no último livro, eu acho que em todo livro ele vai trazer isso para a gente refletir. Não li todos, né? Mas eu acredito que é por aí. Isso aí. Quem mais? Eu queria comentar que o que eu acho mais interessante nisso, né, e tudo que a gente está estudando, é a gente sempre trazer para nós, né, um ensinamento. E, por exemplo, a culpa, a raiva, os ciúmes, né? A gente sente isso ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, né? E como isso repercute em nós, vai depender muito do nosso autoconhecimento. Então, por exemplo, né? Em algum momento do meu dia hoje, eu me irritei. E aí foi bem nítido o que aconteceu comigo logo após. Na hora, eu me irritei. Então, evidentemente, eu abaixei minha vibração. E aí, com certeza, eu sintonizei com aqueles amigos, aqueles irmãos, né, que estavam naquela mesma vibração. Após a irritação, me deu uma vontade muito grande de chorar. E chorar e da lágrima vir sem eu querer. Eu tentando segurar aquilo ali e não consegui. Então, assim, a fragilidade nossa, emocional, em alguns momentos, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso, muitas vezes, são portas, são brechas, né? Que vão atrair a sintonia daqueles irmãos também, assim como nós,
imperfeitos, né? E então, assim, eu acho que essas reflexões vêm muito para a gente identificar em nós e nos autoconhecer, no sentido, tá, baixei minha vibração, o que eu preciso de fazer agora para tentar equilibrar isso e não sintonizar com aquela ideia ali? E não é fácil, porque eu fiquei com a impressão por muito tempo. Agora que eu estou ficando melhor. Mas eu fiquei por muitas horas com aquela impressão do choro, da angústia, sabe? Por quê? Porque eu me desequilibrei. E a gente faz isso muito, o dia todo. E muitas vezes, pelo automatismo da vida, a gente acha que é porque é normal. Não, eu só me irritei mesmo, eu estava com raiva. Não, então eu sinto essa culpa, eu senti uma culpa, é normal, é da minha vida. É porque eu sou assim, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa... Não. Muitas vezes é um desequilíbrio mesmo e que trouxe, né? Aquela... Foi a brecha, né? Para atrair para mim. Na verdade, nós não somos assim. Uhum. Esse autoconhecimento foi muito importante se trazer isso, porque a gente tem mania, né? Que eu falo que é a síndrome da Gabriela, falar assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou sem paciência. Ah, não, eu sou assim mesmo, eu sou triste. Ah, eu deprimo à toa. Nós não somos assim. Nós somos seres perfeitos, né? Buscando a perfeição. Então, assim, se nós deixarmos achar que somos assim, nós não vamos consertar nunca. Isso já é influência ruim para a gente não se burilar e chegar à perfeição, que é para lá que nós vamos, ser de perfeitos, né? E aí, até voltando no que a Tati estava falando, tem uma passagem de Jesus que ele fala assim, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? A gente fala assim, gente, mas Jesus falar isso, né? A mãe dele estava lá fora, a gente gosta de Nossa Senhora, né? Como vai falar isso de Nossa Senhora? Aí, mas ele quer ensinar, ele veio para ensinar. E aí, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Exatamente a lição do desapego. Porque a nossa mãe e os nossos irmãos são todos, todo mundo. Não existe diferença. A gente que faz essa diferença. Eu gosto mais do Jorge, porque o Jorge leva chocolate para mim lá no centro. Não tem preferência. E o autodomínio, que é esse autoconhecimento, que todo mundo fala muito, a gente pensa assim, não, agora eu vou reprimir, eu não vou deixar ninguém ver que eu sou nervosa. Não, também não. Sou nervosa, esse é o meu defeito, eu brigo com todo mundo, mas eu tenho que olhar para isso. Quando eu fico nervosa, o que startou a minha raiva? Vai lá e anota. Nossa, é isso que starta a minha raiva. Para você ir se conhecer. Isso é se conhecer. Porque defeito todo mundo tem. Aí você vai olhar para aquilo, não é você fingir que não pôr debaixo do tapete. Uma hora vai explodir. Tudo que não é olhado, uma hora explode como um vulcão. Não é? Tanto a repressão, né? Você reprimir, quanto você explodir, tá errado. Você tem que, no caminho do meio, como dizia Buda, você tem que olhar para aquilo e tentar mudar. Né, Jorge? Alguém mais? Deixa eu só te pontuar uma questão aqui que eu lembrei que você falou do esquecimento ali, que ele fala, né? Aí, então, eu fico pensando, se esquecendo de tudo e tendo nuances, já é difícil você fazer o convívio, se acertar as arestas, pensa se você lembra de tudo. Abre a tela mental aqui, tô na sua frente. Aí você fala, meu Deus do céu, não vou embora, não vou aguentar, né? A gente ainda não tem esse amor. Então, quando você falou do esquecimento, eu falo que depois que eu entrei para o Espiritismo, nunca uma frase fez tanto sentido para mim, que é, santa é a ignorância. Amém, Senhor. Obrigada por ter esquecido tudo. Deixa eu tentar fazer um novo começo, né? Então, esse esquecimento, ele é, como se diz, ele é misericordioso para nós, porque se a gente acordasse de manhã e viesse o PowerPoint ali de tudo que a gente vai encontrar de desafeto e tudo que foi na nossa vida, ia ser um calvário. Eu acredito que a gente não ia conseguir evoluir, né? Então, Deus, na sua sabedoria máxima, deu a bênção do esquecimento para nós a cada reencarnação, mas claro que a gente já vem evoluído, né? Então, estamos na melhor versão. Hoje nós somos a melhor versão do que já passou aí para trás, né?
eu fico brincando, Senhor Jesus, essa voz minha é um caos, né? Então, quer dizer, a gente tem que tentar policiar, né? Porque às vezes se eu falar uma coisa séria e, né, e não levar o tom um grau, a pessoa acha que eu tô brigando com ela, eu não tô, né? Então, Tem esse problema também. Né? Então, essas coisas que você falou aí, que a gente vai mexendo, adaptando ali, fazendo o que a gente consegue, né? E aí, o esquecimento é uma benção, né? Porque, assim, imagina se você pensa assim, é que o Jorge foi vamos supor que o Jorge convida a gente para leitura de férias. A gente sabe que o Jorge foi aquele que fez a coroinha de espinho assim, ó, bonitinha lá, né? E pôs lá na cabeça de Jesus lá. Você ia para uma leitura de férias, porque a gente ia correr, né? Então, quer dizer, graças a Deus, né? Mas a gente ainda sabe que tem uns que têm evidência, né? Que pode até ver aí o que estava acontecendo em outras questões. Mas, assim, graças a Deus, eu não vejo, não escuto, só sinto algumas coisinhas para eu seguir. Inclusive, Jorge, a aula que vem, nós temos uma formatura, viu? Não vou estar nem eu e o João, é formatura da sobrinha dele. Depois eu vou ver só a aula gravada. Eu vou avisar já. É 9, 10, 11. Eu acho que eu falei demais, mas aí eu quis trazer cada ponto dos capítulos, mas é minha mania falar demais mesmo. Que bom que você gostou. Então, Tati, Jorge, vamos lá, é nosso. Deixa eu te falar, olha, eu até vou fazer os capítulos, mas me deixa mais para o final, que eu tomei na turbulência. Agora eu não vou conseguir fazer de uma forma tão dedicada, mas eu faço mais lá para o final do livro. Pode ser? Você me joga para o final da fila. Então tá. Eu vou ver uma semana que eu consigo estar mais tranquilo, assim, aí eu faço, se você
permitir aí, eu tento, né? Não vai ficar igual da Zilda, não, já vou te avisando, viu? Tá, então vamos lá. Então, vamos agora, né? Fechar os nossos olhos, respirar profundamente, para que a gente possa conseguir absorver dessa atmosfera que está na casa de cada um aqui presente, tantos fluidos bons e salutares, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Obrigada, Mestre amado Jesus, por despertar o nosso coração, para que possamos estudar, para que possamos aprender, para que possamos juntos colocar em prática os vossos ensinamentos. Agradecemos a presença desses espíritos amigos, que na casa de cada um ali fluidificou a água, fluidificou o alimento que estava sobre a mesa, fez a limpeza espiritual durante o estudo. Agradecer a esses irmãos que vieram estudar junto conosco, que vieram nos inspirar, que vieram nos trazer tanta clareza, tanta paz no nosso coração. Agradecemos em especial ao tio Jorge, que conduz esse estudo para nós, hoje a Zilda, que nos esclareceu com tantas palavras, frases e oportunidades, aos colegas que foram acrescentando os comentários e foram sanando as dúvidas de nós, os encarnados, e dos desencarnados aqui presentes. Pedimos a permissão para encerrar esse estudo aqui no plano físico, pois sabemos que no plano espiritual ele ainda continua. E agradecemos a esses irmãos que deixaram para nós escritas essas experiências, para que possamos refletir, para que possamos nos melhorar e evoluir a cada dia. E com a oração que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrar esse estudo na noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, da prática de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Assim seja.